Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Então, na nossa última aula, a gente viu sobre a técnica ali de sedimentoscopia das fezes. Hoje a gente vai estar vendo mais uma técnica, tá? Que é chamada de técnica de Willis. Essa técnica também é para a gente identificar, tá? Ovos de parasitas, em específico, tá? De eumintos, que vai estar ali nessas fezes. E através dessa técnica que a gente vai aprender hoje, a gente vai conseguir, então, identificar se há ou não a postura desses ovos nas fezes. Então, essa técnica, como eu falei, ela é para uma detecção dos ovos leves, ou seja, aqueles ovos com uma densidade um pouco menor. E, desses ovos dos eumintos. Quem são os eumintos? As verminoses, certo? Então, todos aqueles vermes, tenias e esses vão fazer sua postura de fezes lá no intestino e através dessas fezes, através da técnica de Willis, a gente consegue, então, identificar esses ovos. Esses ovos vão ser detectados através da flutuação, tá? Lá na sedimentoscopia, a gente vai ver através da decantação. Então, ele vai decantar até no fundo e aquele material a gente faz a análise. Já na técnica de Willis é o contrário. É aqueles ovos que vão ser mais leves, que vão estar flutuando, tá? No superior da solução que a gente vai fazer com essas fezes, tá? Vão ali flutuar e esses ovos que flutuam a gente vai analisar. Então, para a técnica de Willis, é melhor que tenha os ovos menos densos, ou seja, os mais levinhos, tá? A gente vai utilizar como a solução saturada do cloreto de sódio, que é fundamental para essa identificação, para a flutuação desses ovos, para ter a densidade correta, tá? Para esses ovos conseguirem flutuar. Então, como eu disse, a primeira parte, a parte fundamental da técnica de Willis é a densidade desses ovos. Então, esses ovos menores, menos densos, tá? Eles vão flutuar e vão ficar, nessa solução ali de cloreto de sódio, sendo, que quanto menos denso esses ovos, melhor para a gente conseguir identificar nessa solução, nessa técnica de Willis. O que vai acontecer? Então, a gente vai macerar essas fezes, já passo o passo a passo para vocês, mas só para dar um resumão, a gente vai macerar essas fezes, vai pôr a solução salina e, vai esperar ali um tempo de 10 a 15 minutos e esses ovos vão subir, porque eles vão ter uma densidade menor, vão subir até a superfície e vão se aderir a superfície ali da lâmina ou da lamínula. Eu já vou explicar os dois processos para vocês. E com isso, quando ela se fixar, se aderir a essa superfície ali de vidro, a gente vai então levar ela para microscópio para identificar, quais ovos, que a gente vai ter ali. Para essa técnica, nós vamos precisar de alguns materiais, a gente vai precisar da solução, salina, saturada de sódio, palito ou bastão de vidro, lâmina e lamínula. O Lugol, ele é opcional, se você preferir fazer a análise ali com um pouco mais, mais fácil, ele facilita a visualização dos ovos. Uma peneira, gaze e um frasco de centrífuga. Vou passar agora para vocês, um vídeo que vai estar tendo procedimento laboratorial. Esse é um vídeo feito pela Universidade Fluminense do Polo Universitário de Nova Friburgo. E, eles vão mostrar aqui pra gente a técnica de Willis. Então, aqui eles estão, explicando mais ou menos como que vai ser a técnica de flutuação. Então, nós vamos precisar, de uma amostra fecal, ela pode ser tanto fresca quanto conservada, um becker de vidro, um coador, ou a peneira, conhecida ali, a gaze, um becker de vidro também, mais o bastão de vidro ou o palito de madeira, a solução saturada de sódio
e um tubo de centrífuga. A lamínula. E se a gente não utilizar o tubo de vidro, a gente pode usar também a cuba de vidro. E daí, no caso, a lâmina. A lâmina, de qualquer jeito, a gente vai utilizar, ok? Para a execução, nós vamos então pegar ali em torno ali de 2 gramas de fezes, tá? É o suficiente para análise. Ali pegou uma quantidade maior, então a gente utiliza uma quantidade maior de solução, tá? Salina. Vai macerar essas fezes com essa solução salina, tá? E o bastão de vidro. E vai deixar toda essa solução, tá? Das fezes com a solução salina homogeneizadas, tá? Então, essa mistura tem que estar totalmente homogeneizada para que, né, a gente consiga identificar melhor se há existência desses ovos. Não ficar nada para trás. Nesse caso, ela vai acrescentar um pouquinho mais de solução salina, como pegou uma quantidade grande de fezes, tá? Então, ela vai colocar um pouquinho mais ali de solução salina. Vai homogeneizar novamente. E vamos passar, então, isso para uma peneira, tá? Para filtrar e deixar, tá? Esses restos do bolo alimentar, tá? Das fezes ali, que não tem necessidade, vai ficar nessa parte superior ali da gaze, né? Da peneira. E esse líquido que passar, tá? É o que a gente vai querer para nossa análise, que é onde vão estar presentes os ovos desses parasitas. A gente pode descartar, então, tá? Essa parte ali que sobrou na peneira. E a gente vai passar, então, essa solução, tá? Esse preparo das fezes com a solução salina por um tubo de centrifugação. O importante nesse momento é que esse líquido, ele precisa transbordar ali, tá? A bordinha para ficar essa superfície, tá? Nesse contato, nesse espaço externo, tá? Essa bordinha nesse tubo, porque a gente vai colocar a lamínula sobre essa base para que toda a substância, para a gente ter certeza que toda a substância vai ter contato com essa lamínula. Então, no momento em que esses ovos forem subindo, tá? Eles vão, por isso a gente vai deixar ali no período de 10 a 15 minutos, que é o tempo para esses ovos menos densos subirem. Eles vão se aderir, tá, a essa superfície ali da lamínula. Então, a gente pode, nesse momento, ou colocar o Lugol, ou simplesmente, que nem ela tá fazendo ali, já colocar diretamente na lâmina e levar para análise em laboratório. O outro método também seria a gente usar, então, tubo de vidro. A gente vai fazer a mesma técnica, vai encher, vai deixar aquela bordinha, tá, superior, transbordando o pote. E vai, nesse caso, colocar a lâmina, tá? Porque daí os ovos vão também ficar de 10 a 15 minutos para que os ovos subam e vão ficar, tá, aderidos à superfície dessa lâmina. Então, qualquer técnica, tá? As duas são eficazes, as duas, tá? Da mesma maneira. Na lâmina, a gente tem um espaçamento maior para adesão desses ovos. Já no tubo, tá? De centrifugação, o espaço é menor. Então, pode ter ali só uma diferença de espaço mesmo. Mas as duas técnicas são eficazes, tá? Então, tá aí a fonte do vídeo para vocês. Se vocês quiserem conferir novamente esse vídeo, vocês podem estar entrando nesse canal, o canal Parasitologia, o FFPUNF. Tá o link aí para vocês. Se vocês quiserem, dê pausa, copia o link, cola lá digita lá na barra, tá, de link e acessem o vídeo aí, ok?
Pessoal, então eu trouxe para vocês, antes da gente finalizar a nossa aula de hoje, tá? Eu trouxe para vocês uma correção da atividade. Então, cada final de aula, vou trazer uma correção das atividades que a gente fez até agora, certo? Então, a atividade que eu trouxe hoje é a atividade número 2. A questão número 1 dizia: marque a alternativa correta. Os eumintos são... Então, opção A, protozoários, B, verminoses ou C, caramujos. O que são os eumintos? A gente sabe que são verminoses, então a letra correta seria B, tá? Esse momento, gente, da gente corrigir as atividades, é muito importante que vocês peguem a atividade, tá? E façam a correção junto comigo, para que vocês consigam corrigir o que vocês tinham feito de errado. Então, vê lá, se você marcou a opção B, você acertou. Se você marcou outra opção, A ou C, você errou. A questão número 2 dizia: quais são os sintomas da esquistossomose? Então, a esquistossomose ela vai ter 2 tipos, tá, de sintomas, na fase aguda e na fase crônica. Na fase aguda, ela pode ter coceira, dermatite, febre, inapetência, tosse, diarreia, enjoo, vômitos e emagrecimento. Já na fase crônica, ela pode ser assintomática e ter alguns episódios de diarreia. Mas, tá, pode ter também períodos de prisão de ventre, doenças que vão poder evoluir para um caso mais grave, como o aumento do fígado, a cirrose, aumento do baço, hemorragias provocados pelo rompimento das veias do esôfago, astite, tá, que também é conhecida como barriga d'água. A questão 3 dizia: qual o agente etiológico da esquistossomose? Então, o agente etiológico é aquele causador da doença, que vai ser transmitido por um vetor e vai ficar dentro de um hospedeiro, certo? Então, agente etiológico é aquele que causa a doença, aquele que está sendo transmitido. Então, a resposta seria o Schistosoma mansoni, tá? E não caramujo, e não qualquer outra coisa que vocês colocaram lá, tá? O agente etiológico é o Schistosoma mansoni. A questão 4 dizia: qual é o hospedeiro definitivo da esquistossomose? A resposta é o homem, ou o ser humano, tá? Esse deveria ser a resposta. Opa, aqui saiu a resposta antes. A questão 5 dizia: em qual animal é feito o ciclo completo da reprodução do Schistosoma mansoni? Então, a gente colocaria como a resposta o caramujo. O Schistosoma, ele vai estar dentro do caramujo, realizando todo o seu ciclo de reprodução, de postura de ovos, e isso, tá, vai ser contaminado posteriormente lá no homem, tá? Mas ele só consegue ter o seu momento de reprodução o seu ciclo completo de reprodução no caramujo, ok? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa técnica de Willis, que é a técnica para a gente conseguir identificar os ovos, tá, dos eumintos nas fezes, deixa aqui nos comentários. Ou se você também ficou com alguma dúvida sobre na aula passada de sedimentoscopia das fezes, ou qual for da sua dúvida, deixa nos comentários. Ou também pode mandar pelo e-mail, que eu vou estar retirando essa dúvida, que a gente vai poder sanar todas as dúvidas, ok? Pessoal, não deixe de fazer as atividades, não deixe de enviar as atividades, ok? Porque a gente tem um prazo ali bem curto, tá? Para finalizar o nosso semestre. Então, se você não fez as atividades, eu marquei você lá no nosso mural com as atividades que você não fez. Então, presta atenção para ver o que você deixou para trás. Se você já reenviou e eu acabei não recebendo, não se preocupa, não vai perder nota por isso. Só vai lá, simplesmente reenvia a atividade, você vai estar recebendo a sua nota, não precisa se preocupar, ok, pessoal? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Fico com vocês aqui no restante dessa aula no nosso mural, tá? E vejo vocês em breve. Boa noite para vocês.